Há muitos anos, em uma pequena vila isolada no meio da floresta, surgiu uma lenda terrível sobre o homem sem cabeça. Diziam os moradores que ele era uma criatura sobrenatural, amaldiçoada por forças sombrias que vagava pela noite em busca de vingança. A história contada de geração em geração alertava sobre os perigos de encontrar o homem sem cabeça, pois aqueles que cruzassem seu caminho estavam fadados a um destino terrível e sinistro. O mistério em torno do homem sem cabeça assombrava a mente dos habitantes da vila, que viviam com medo constante do desconhecido. No entanto, uma jovem corajosa chamada Helena decidiu investigar a verdade por trás da lenda sombria. Determinada a desvendar os segredos por trás do mito, ela partiu em uma jornada rumo à Floresta Proibida, onde se dizia que o homem sem cabeça fazia sua morada. Helena adentrou na floresta densa e sombria, seus passos ecoando entre as árvores retorcidas. O silêncio sepulcral do local era interrompido apenas pelos ruídos da natureza noturna, criando uma atmosfera de suspense e tensão ao seu redor. A jovem sentia o peso do medo em seu peito, mas sua determinação a impulsionava para frente, rumo ao desconhecido. À medida que avançava pela floresta, Helena começou a notar sinais perturbadores de que não estava sozinha. Sombras se moviam furtivamente entre as árvores, sussurros fantasmagóricos ecoavam ao seu redor, e uma sensação arrepiante de ser observada a perseguia constantemente. No entanto, a jovem não recuou, pois sabia que estava perto de descobrir a verdade sobre o homem sem cabeça. Finalmente, após horas de caminhada angustiante, Helena avistou uma clareira no coração da floresta, onde uma figura sinistra aguardava em meio à penumbra. O homem sem cabeça estava ali, sua presença imponente emanando uma aura de terror e mistério. Seu corpo era esguio e pálido, envolto por um manto negro que ondulava ao vento noturno. Mas o que mais arrepiava era a ausência de cabeça, um vazio onde deveria estar o rosto humano. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha ao encarar a figura grotesca diante dela. No entanto, sua curiosidade e coragem a impeliram a se aproximar do homem sem cabeça, que a observava com olhos vazios e sem vida. Em um sussurro rouco, a criatura se dirigiu à jovem, contando a verdade por trás de sua maldição. O homem sem cabeça era, na verdade, um antigo habitante da vila amaldiçoado por um pecado imperdoável cometido em vida. Sua punição era vagar eternamente pela floresta como uma criatura sem rosto, condenado a espalhar o terror entre os vivos. A voz do homem sem cabeça ecoava na mente de Helena, revelando os segredos obscuros que a deixavam horrorizada. No entanto, à medida que a noite avançava, Helena começou a perceber que a história do homem sem cabeça era mais complexa do que imaginava. Por trás da máscara de terror, havia uma alma atormentada em busca de redenção e perdão. A jovem se viu envolvida em um dilema moral, dividida entre seu medo e compaixão pela criatura amaldiçoada. Enquanto o homem sem cabeça lhe contava sua trágica história, Helena descobriu a origem de sua maldição e os segredos enterrados no passado da vila. Segredos que envolviam traições, injustiças e sacrifícios obscuros que desencadearam a ira maligna que aprisionou a alma do homem sem cabeça na escuridão eterna. A jovem percebeu que sua missão não era apenas enfrentar o terror da criatura sem rosto, mas também desvendar os mistérios que assombravam a vila e libertar o homem sem cabeça de sua sina cruel. Com coragem e determinação, Helena se propôs a desvendar os enigmas do passado para trazer luz à escuridão que envolvia o espírito atormentado do homem sem cabeça. Ao longo de sua jornada, Helena enfrentou provações terríveis e desafios assustadores, provando sua coragem e resiliência diante das ameaças sobrenaturais que assombravam a vila. Enfrentou criaturas malignas, espíritos vingativos e segredos perturbadores que testaram seus limites e sua fé na humanidade. No clímax da história, Helena confrontou a verdade oculta por trás da maldição do homem sem cabeça, desvendando uma teia de traições e pecados que assombravam a vila há séculos. Com sua determinação e compaixão, a jovem conseguiu libertar o espírito do homem sem cabeça, concedendo-lhe o perdão que ele tanto buscava. À luz do amanhecer, a vila foi finalmente libertada do terror do homem sem cabeça, e Helena se tornou uma heroína aclamada por todos. Sua coragem e compaixão haviam trazido luz à escuridão e redenção à alma atormentada da criatura sem rosto, encerrando assim a lenda terrível que assombrava a região por gerações. E assim,
A história do homem sem cabeça se tornou um conto de redenção e perdão, lembrando a todos que, por trás das máscaras de terror, podem existir almas em busca de paz e redenção. Helena tornou-se uma lenda na vila, lembrada como a jovem que enfrentou o terror sobrenatural e trouxe luz à escuridão, mudando para sempre o destino daqueles que habitavam aquelas terras sombrias. Esta história remonta a séculos e é contada de diferentes formas em várias partes do mundo. Uma das versões mais conhecidas é a lenda do Cabeça de Cuia no Brasil, mas há variações em várias culturas, como o Cabeça de Vento em Portugal, o Homem Sem Cabeça no folclore americano e até mesmo Cabeça de Vaca na Espanha. A história do homem sem cabeça geralmente envolve um espírito ou entidade assombrada que perdeu sua cabeça devido a uma maldição, tragédia ou punição. Ele é muitas vezes retratado como um ser sem rosto, às vezes com a cabeça sob o braço ou simplesmente desaparecida. A lenda varia, mas em muitas versões, o homem sem cabeça é uma figura assustadora que assombra os vivos, buscando vingança ou causando medo. Na versão brasileira da lenda, o Cabeça de Cuia é descrito como um caçador que fez um pacto com o diabo e acabou sendo amaldiçoado a perder a cabeça. Ele é muitas vezes associado a lugares assombrados, como estradas desertas e florestas escuras, onde pode ser visto vagando à noite em busca de sua cabeça perdida. Essa figura lendária tem sido usada ao longo dos anos para assustar as pessoas e transmitir lições morais. Por vezes, a história do homem sem cabeça é usada para alertar sobre os perigos do orgulho, da ganância ou dos riscos envolvidos em fazer pactos com forças sobrenaturais. É importante ressaltar que essas lendas são parte do folclore e da tradição oral de muitas culturas, e cada versão pode ter suas próprias variações e significados específicos. O mistério e o medo associados ao homem sem cabeça tornam essa história uma das mais intrigantes e perturbadoras do folclore mundial. Além da versão brasileira do Cabeça de Cuia, a lenda do homem sem cabeça possui diversas variações ao redor do mundo. Uma versão conhecida é a do Cabeça de Vento em Portugal, que narra a história de um espírito sem cabeça que assombra as estradas à noite, buscando vingança ou assustando os incautos. Nos Estados Unidos, especialmente nas regiões do sul do país, existe a lenda do Homem Sem Cabeça, que é muitas vezes associada ao folclore colonial e às histórias de assombrações das plantações de algodão. Nessa versão, o Homem Sem Cabeça é descrito como um fantasma que vaga pelas plantações à noite, assombrando os descendentes dos antigos proprietários e aqueles que invadem suas terras. No México, a figura do Cabeça de Vaca é uma variação da lenda do Homem Sem Cabeça. Nessa versão, o espírito sem cabeça é muitas vezes retratado como um cavaleiro fantasmagórico que perdeu sua cabeça em batalha e agora assombra os vivos em busca de redenção ou vingança. Outra versão interessante é a do Nukekubi no folclore japonês, que apresenta criaturas femininas com a capacidade de remover suas cabeças durante a noite e sair em busca de sangue para se alimentar. Essas entidades sobrenaturais são consideradas ameaçadoras e perigosas, assombrando aqueles que cruzam seus caminhos. A diversidade de versões da lenda do homem sem cabeça reflete a natureza universal do medo do desconhecido e da morte. Essas histórias têm desempenhado um papel importante ao longo da história na transmissão de valores culturais, tabus e ensinamentos sobre o mundo sobrenatural. A figura do homem sem cabeça continua a intrigar e assustar pessoas em todo o mundo, representando um dos arquétipos mais poderosos do folclore e da imaginação humana. Além das versões que já mencionei anteriormente, existem outras lendas do homem sem cabeça em diferentes culturas ao redor do mundo. Vou apresentar algumas delas. 1. Irlanda, Dullahan Na mitologia irlandesa, o Dullahan é descrito como um cavaleiro sem cabeça que cavalga em uma carruagem puxada por cavalos negros. Ele é conhecido por ser um mensageiro da morte, aparecendo para levar a alma dos mortos para o além. Diz a lenda que quando Dullahan para sua carruagem e pronuncia o nome de alguém, essa pessoa está condenada a morrer imediatamente. 2. Alemanha, Der Kopflosereiter ***. Na Alemanha, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é conhecida como Der Kopflosereiter. Nessa versão, um guerreiro que perdeu a cabeça em batalha é amaldiçoado a vagar eternamente, com uma lanterna iluminando seu caminho. Acredita-se que sua aparição é um presságio de desastres iminentes.
3. Escócia, lenda do portador de lendas ***. A Escócia tem sua própria versão da lenda do homem sem cabeça, conhecido como o portador de lendas. Segundo a lenda, esse espírito sem cabeça é um guardião das histórias e lendas do país, aparecendo para aqueles que buscam seu conhecimento, mas punindo aqueles que não respeitam a tradição oral. 4. Indonésia. Kuntilanak ***. Embora não seja exatamente a mesma figura do homem sem cabeça, a Kuntilanak é uma figura assustadora da mitologia indonésia que também está relacionada à ausência de cabeça. Esse espírito feminino é descrito como uma mulher sem cabeça vestida de branco que assombra as pessoas durante a noite, trazendo má sorte e causando terror. Essas são apenas algumas das muitas variações da lenda do homem sem cabeça ao redor do mundo. Cada cultura tem sua própria interpretação desse arquétipo assustador, refletindo diferentes crenças, medos e mitologias locais. A figura do homem sem cabeça continua a fascinar e assustar pessoas em todo o mundo, destacando a universalidade do medo do desconhecido e da morte presentes nas narrativas folclóricas de diversas culturas.